a gente vai ter uma mensagem musical, né, com a família. Eu só vou lá na frente para conduzir o nosso sonoplasta para a Glória. Qual é o nome da pasta que o irmão colocou? Vai ser com música Natal. Ah, tá. Não precisa de playback, então. Ah, tá. Então nós vamos tocar agora uma música chamada Tal Qual Estou, acho que todos conhecem. Se quiser pode cantar. Convido os irmãos agora a nos colocarmos de pé, para nós orarmos antes. Oramos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, te louvamos, Senhor, por estar neste momento, neste lugar tão abençoado, para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Amém. Pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre a igreja, sobre cada um que está aqui, ó Pai. Também o irmão Igor vai trazer a tua palavra, que o Senhor possa ungir os lábios dele, Senhor, para que fale aquilo que nós precisamos ouvir. E que ao ouvirmos, Senhor, também possa pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos. Feliz sábado. Também é uma alegria muito grande estar aqui com a minha família. Realmente, quando viemos aqui para Santa Catarina, nunca imaginávamos que um dia poderíamos ter o privilégio de estar aqui entre vocês. Os irmãos aqui, aquele que eu conheci primeiro foi o irmão Alfredo, né, irmão? Ele, passando ali por Brusque, coincidentemente conheceu a irmã, da qual hoje a gente vive ali na chácara dela. E o irmão Alfredo pôde passar um sábado lá com a gente, foi uma grande bênção, né?
E agora está sendo um privilégio poder conhecer o restante, né, dos irmãos que frequentam o MEC, que estão apoiando esse ministério. E para mim e a minha família é uma grande alegria no Senhor. Né? Se vocês me verem tremendo, é um nervosismo misturado com frio. Mas em nome de Jesus seremos aquecidos hoje com a sua palavra. Né? E por meio do seu Espírito a gente vai poder compreender aquilo que Ele tem revelado para nós a respeito do propósito dele para a nossa educação. A verdadeira educação, ela não diz respeito apenas à educação de crianças, mas ela abarca todo o período da existência da vida do homem, inclusive a eternidade. E ali no céu nós continuaremos aprendendo, nos educando e aperfeiçoando em Cristo Jesus. Muito bem? Enquanto os irmãos se ajustam aí, não precisa de microfone, né? Dá para escutar bem. A sala tem uma acústica legal. Já está captando aqui, está certinho? Pois não. Louvado seja o Senhor, então, pela presença de cada um de vocês aqui. O nosso seminário hoje, e durante este sábado, será sobre a verdadeira educação. O nome verdadeira educação, portanto, sugere que, ao existir uma verdadeira educação, há também uma falsa educação. E é para nos libertar desta falsa educação que Deus nos revelou, por meio da sua palavra, por meio do Espírito de profecia, que constitui uma educação verdadeira. E como o irmão Edson leu, nós precisamos hoje, mais do que nunca, compreender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em compreender isso, o que vai acontecer? Jamais teremos entrada no reino de Deus. Portanto, a verdadeira educação é algo mais do que nós muitas vezes consideramos ser importante. A importância dela implica em vida eterna, vida ou morte eterna. Precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. E, em nome de Jesus, vamos abrir a palavra dele hoje, para que o Senhor possa nos instruir, para que ele possa nos ensinar. Antes de irmos para a Bíblia, gostaria da ajuda de vocês e um pouquinho da participação de vocês. Quando a gente fala de educação, que outras palavras vêm na mente de vocês? Que outras palavras poderíamos utilizar para associar com o termo educação? Ensino. Instrução. Ajustes. Muito bem. Escola. Professor. Conhecimento. O que mais? Aprendizado, muito bem. Sabedoria. Sala de aula. Livros. O que mais? Disciplina, muito bom. Ok, e a palavra de Deus nos fala dessas coisas? A palavra de Deus nos fala de sabedoria, de instrução, de conhecimento, de disciplina. Portanto, qual é a fonte da verdadeira educação? A palavra do Senhor precisa nos ensinar todo e qualquer assunto que diz respeito à educação, à santificação. Como devemos guiar a nossa vida para a honra e glória do nosso Deus? É aqui, primeiro, que nós vamos buscar os verdadeiros conceitos do que é a verdadeira educação. Gostaria que vocês abrissem comigo o livro de Hebreus, o livro de Romanos.
Queridos, não há verdadeira educação sem que a nossa mente esteja aberta para ouvir a voz do Senhor. Não há verdadeira educação longe do Mestre enviado de Deus, que é para pedir essa instrução do Senhor, que mais uma vez eu gostaria de convidar você a nos ajoelharmos para pedir a Deus a instrução e a iluminação ao ler a sua palavra. Vamos ficar de joelhos? Maravilhoso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, porque nós queremos Te suplicar que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor, primeiro, ó Senhor, limpe a nossa mente de toda escória, de todo conceito equivocado que temos a respeito de Ti e do Teu caráter, ó Pai, e faz-nos sábios para a salvação. Por favor, Pai, que Cristo Jesus seja formado na vida, na mente de cada um dos Teus servos que aqui estão. Que possamos, ó Deus, pela iluminação do Teu Santo Espírito, alcançar a profundidade, a altura, a largura do conhecimento e do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nos ajude a entender, ó Deus, o que consiste a verdadeira educação e como nós devemos nos preparar para ir morar contigo nas mansões celestiais. Conduza, ó Pai, eu te peço, esse pequeno grupo, esse pequeno povo, que é tão precioso aos teus olhos. Conduz, Pai, cada um desses irmãos e dessas famílias para perto de ti. Ó Senhor, que sejamos amparados pela tua força, sustentados pelo teu poder, revestidos, Senhor, com o teu Espírito, que o Senhor possa batizar a cada um com o teu poder e com a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Romanos, capítulo 12. Obrigado, irmão. Romanos, capítulo 12. Vamos começar a ler a partir do verso 1. Nesses versos nós vamos começar a construir o que a palavra de Deus diz a respeito da verdadeira educação. E durante a apresentação nós vamos procurar responder duas perguntas. Primeira pergunta, o que é a verdadeira educação? E a segunda pergunta, qual é o seu propósito? Então hoje, durante a abordagem do tema, nós vamos procurar responder essas duas perguntas. Vou só marcar o tempo aqui para que eu não saia fora dele. Ok, Romanos capítulo 12, verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é, portanto, o objetivo na nossa vida que Deus tem para nós? Que apresentemos os nossos corpos em quê? Sacrifício vivo. O que mais? Santo e agradável. E esse sacrifício vivo, santo e agradável é um culto racional.
Olha o verso 2. E não sedes conformados com este mundo, algumas versões com este século, mas sede o quê? Transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui diz-se que precisamos ser transformados pela renovação do quê? Do entendimento. Isso é verdadeira educação? Sim ou não? Sim. Uma palavra que não foi mencionada é transformação. Verdadeira educação transforma. É uma transformação que começa onde? No entendimento, na mente. A partir do momento que eu transformo a minha mente, então eu estou habilitado para apreciar a vontade de Deus, para conhecer a sua vontade e para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Verdadeira educação, portanto, é retirar-nos do mundo, como diz o verso, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com a falsa educação. O mundo tem uma educação, e essa educação ele oferece a todos, e não só oferece, hoje está obrigando que os nossos filhos possam receber uma educação que é seguindo aos moldes de quem? Aos moldes do mundo, aos moldes do mundo, aos moldes do príncipe das trevas. É uma educação mascarada. Se apresenta como sendo uma boa educação, mas no final vai nos moldar a semelhança de quem? Vai nos moldar a semelhança do mundo. E aí Cristo está pedindo, não vos conformeis com este mundo. Não sejas conformes. Não seja conforme a imagem do mundo. Se nós passarmos tempo recebendo a educação que o mundo oferece, qual será o resultado? Se nós passarmos tempo contemplando o que o mundo oferece, buscando correr atrás daquilo que o mundo chama de educação, daquilo que o mundo chama de sucesso, qual será o resultado? Nós seremos preparados para cumprir a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E qual que é a finalidade? Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No livro do Espírito de Profecia, Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, página 447, é dito que a primeira grande lição em toda educação é conhecer e compreender a vontade de Deus. Ok? Então, vamos construindo então o nosso entendimento a respeito do que é a verdadeira educação. A primeira lição da verdadeira educação, portanto, é conhecer e compreender a vontade de Deus. E Romanos nos diz que quando fomos transformados pela renovação do nosso entendimento, a gente pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o objetivo da verdadeira educação. Será que é essa educação que nós estamos transmitindo aos nossos filhos? E digo mais, será que é essa educação que nós estamos nos colocando como alunos na escola de Cristo? Buscar conhecer e compreender a sua vontade? Porque nós não podemos dar aos nossos filhos, aos nossos jovens, aquilo que nós mesmos não temos. Precisamos buscar do Senhor a sua vontade. E então aí seremos verdadeiramente educados.
Queria que vocês abrissem comigo um outro texto, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. O primeiro passo, porém, começa com a mente. Uma transformação mental, para que eu possa agora apreciar a vontade, as verdades da palavra de Deus. Quando isso acontece, aí eu começo agora uma caminhada, uma escalada. Eu começo a subir aquela escada que já viu. Passo a passo, degrau por degrau, eu começo a crescer. Olha só o que diz aí, 2 Pedro 3, verso 18. Antes, crescei no quê? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eu passo a ter então um crescimento em Cristo Jesus. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo é verdadeira educação ou não? É verdadeira educação? Alguém disse que verdadeira educação aqui, que educação relaciona-se com conhecimento, crescimento, instrução. Agora eu vou passar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Eu vou me alimentar dele. Ele falou assim: permanecer em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, nem vós podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu agora passo a permanecer em Cristo. Eu passo a fundar e me alicerçar nele, aquele que é a rocha, aquele que é o fundamento. Eu me enraizo nele e de Cristo agora eu sou todo o verdadeiro conhecimento que vem de Deus. E aí eu passo a crescer a semelhança dele. E aí eu vou crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Até quando? Qual é o objetivo desse crescimento, desse conhecimento? Abram comigo Efésios, capítulo 4. Efésios 4, verso 13. Efésios 4, verso 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de quem? Do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que alto ideal temos nós. Que alto ideal Deus colocou para que eu e você pudéssemos alcançar. A verdadeira educação, portanto, é alcançada olhando para Jesus, buscando o conhecimento do Filho de Deus, até sermos homens perfeitos. Temos a alcançar a medida completa da estatura de quem? De Cristo. No livro Parábolas de Jesus, a serva do Senhor diz que Cristo hoje, ele aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. Quando o caráter de Cristo for reproduzido perfeitamente na vida do seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Qual é a obra que Cristo está fazendo hoje?
transmitindo a mim e a você o conhecimento do seu caráter, a graça do seu caráter. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo a quem Ele enviou. Graça e paz eram multiplicados por meio de Cristo. Eu recebo dele conhecimento, eu recebo dele vida, eu recebo dele a sua palavra. E ele mesmo disse: as minhas palavras são espírito e vida. Eu recebo a vida de Cristo através da palavra dele. E aí passa-se a formar em mim um caráter semelhante ao dele. A verdadeira educação, portanto, tem um propósito: fazer com que cada um de nós, eu e você, os nossos filhos, os nossos jovens, possamos crescer no conhecimento do Filho de Deus, até chegarmos a homem perfeito, que é a estatura completa em Cristo Jesus. É um alto ideal? Pode haver educação maior do que esta? Há algum curso superior oferecido pelo homem nas melhores faculdades deste mundo que pode se igualar a uma educação tão superior, a se tornar semelhante ao Filho de Deus em caráter, em propósito, em vida, de serviço abnegado, de amor ao próximo? Será que nós neste mundo devemos almejar uma educação maior do que aquela que tornou Cristo Jesus o nosso exemplo, o nosso modelo? Meus queridos, se a verdadeira educação consiste em nos tornarmos semelhantes a Cristo no caráter e sermos transformados segundo a sua imagem, a pergunta é: em qual escola devemos nós estudar? Qual professor devemos nós possuir? Para onde devemos nós direcionar o nosso olhar? Contemplando, sereis transformados à sua semelhança. Eu preciso contemplar o modelo de Deus. Como Moisés contemplou o modelo do tabernáculo e fez conforme o modelo, eu também preciso contemplar o modelo de Deus para mim e minha vida. E assim eu vou construindo o meu caráter segundo o modelo de Deus. Melhor dizendo, assim Deus mesmo vai construir em mim o seu caráter. A Bíblia diz: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estarmos enraizados e fundados nele. Vamos crescer segundo a sua estatura. Pois bem, para que a gente possa fundamentar um pouco mais o que é a verdadeira educação, é preciso que nós passamos a considerar então qual era o propósito de Deus ao criar o homem e qual era a sua natureza ao sair das mãos do Criador. Se Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido, se Cristo veio nos restaurar à condição original em que nós nos encontrávamos, precisamos então voltar os olhos ao princípio para entendermos qual é o plano de Deus para a verdadeira educação. E eu gostaria de convidar vocês, portanto, a abrirmos o livro de Gênesis, capítulo 1, para entendermos qual era o propósito de Deus na criação do ser humano. E entendemos qual era a natureza do homem ao sair das mãos do Criador.
Gênesis capítulo 1, verso 27. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criaram. Portanto, quando Deus criou o homem, criou conforme a sua imagem. O ser humano, os pais da nossa raça, Adão e Eva, foram criados para refletir a imagem de Deus. Física, intelectual e espiritualmente, eles eram a imagem de Deus. Olha só o que diz aqui no livro Educação. E esse é um material que eu recomendo a todos que querem se aprofundar no que diz respeito à educação. O livro Educação é uma obra-prima da sabedoria de Deus dada a nós. O livro Educação, na página 15, diz: quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança do seu Criador. De maneira que, se eu pudesse olhar para Adão, eu poderia conhecer a Deus. Porque Adão era investido das mesmas características de Deus. Porque Deus assim o dotou. Deus colocou nele, na sua natureza física, mental e intelectual, a semelhança consigo mesmo. Pois bem, e era o seu intento, o intento de Deus, que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Então vamos lá? Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, revestiu o homem com os atributos que possuía a ele mesmo, a fim de que o homem fosse conforme a sua imagem. Mas além de o homem já ser criado à imagem de Deus, Deus dotou o homem de capacidade de desenvolvimento. O homem podia por toda a eternidade se desenvolver, crescer, se aperfeiçoar. Isso significa que, à medida que os anos decorressem e Adão fosse tendo um relacionamento com Deus, ele se pareceria mais com Deus. Ele refletiria mais a imagem de Deus. E esse é o propósito de Deus para a vida dele. Que Adão passasse a refletir mais e mais a sua imagem, a sua glória, como diz aqui o texto. Mas o que o pecado fez? O pecado manchou a imagem de Deus. O pecado quase obliterou a imagem de Deus em nós. E é a fim de restaurar em nós de novo a imagem de Deus que a verdadeira educação foi instituída após a queda. Nessa mesma página do livro Educação diz assim: todavia, a raça humana não foi deixada sem esperança após o pecado. Por infinito amor e misericórdia foi concedido o plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça. Agora preste bem atenção nessas palavras. Restaurar no homem a imagem do seu autor, levá-lo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino de sua criação. Tal devia ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida.
Qual é, portanto, o grande objetivo da vida? Restaurar em nós a imagem do nosso Criador. A obra da redenção é restaurar em nós a imagem do nosso Criador. Esse é o objetivo da educação. Fazer com que a imagem de Deus seja restaurada. Esse foi o objetivo que passou a ter a educação após a queda. Antes da queda, qual era o objetivo de Deus ao criar o homem? Que ele aperfeiçoasse uma imagem que já estava formada. O homem foi formado à imagem de Deus. O que o homem iria fazer? Aperfeiçoar essa imagem, cada vez mais a semelhança. Mas após a queda, a imagem de Deus foi deslustrada, foi manchada, e agora era preciso restaurar. É isso que Cristo quer fazer em mim e você. Restaurar em mim e em você a imagem do Pai. Ele veio revelar o Pai, para que o caráter do Pai pudesse ser gravado na minha e na sua vida. Muito bem. Para que esse propósito se cumprisse, para que o homem outra vez pudesse ter a imagem de Deus restaurada, o Senhor então promoveu o plano da salvação, do qual agora Cristo é o mediador entre Deus e o homem, e traz para nós o conhecimento de Deus, visto que nós não podemos mais ter contato direto por causa do pecado com o Pai. Cristo traz-nos o conhecimento, revela-nos a glória, dá-nos a graça que vem por meio da sua cruz, a fim de restaurar em nós a sua imagem. Quando olhamos para a escola do Éden, nós temos um modelo de escola. No capítulo 2 desse mesmo livro diz assim: o método de educação instituído ao princípio do mundo devia ser para o homem um modelo durante todo o tempo subsequente. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. Quando falamos de verdadeira educação, nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos olhar para aquele modelo que Deus criou e que Deus queria que esse fosse o modelo para os tempos subsequentes. Esse mesmo livro diz que o Éden era para ser aquilo que Deus desejasse que fosse toda a terra. O Éden precisava ser reproduzido. A escola do Éden precisava preencher toda a terra, a fim de que os filhos de Adão fossem moldados também conforme a semelhança do Criador. E essa escola possuía uma sala de aula, possuía livros, possuía um professor e possuía alunos. O texto diz que o jardim do Éden era a sala de aula. A natureza, o compêndio, os livros, o próprio Criador, o instrutor, e os pais da família humana, Adão e Eva, os alunos. Como então que Adão e Eva aprendiam sobre Deus? Em um relacionamento com aquele que era o mestre deles. O próprio Criador instruía eles por meio do livro da natureza. A natureza era o compêndio. O jardim do Éden era a sala de aula. E assim eles aprendiam, por meio das coisas criadas que refletiam perfeitamente a glória do Criador, eles aprendiam sobre os atributos do caráter de Deus. Mas após a queda, esse plano foi adaptado. Após a queda, o homem não podia mais manter comunhão com o Criador. E então Cristo tomou o lugar. A obra da redenção para redimir ao mundo. Existe um texto de Patriarcas e Profetas muito bonito, em que a serva do Senhor ela diz assim, que quando o homem caiu, Deus tomou o mundo e colocou nas mãos de Cristo
para que Cristo pudesse redimi-lo. Meus queridos, nós estamos nas mãos de Cristo. Não podemos nos esquecer disso. Nós estamos nas mãos de Cristo para não nos amoldarmos segundo o costume do mundo, mas crescemos até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Cristo passou a ser o nosso educador. Ele passou a representar o Pai para nós. Ele traz o conhecimento de Deus a nós, a fim de nós nos moldarmos segundo a semelhança do caráter de Cristo. Nós precisamos confiar no nosso Mestre e naquilo que Ele revela a nós por meio da Sua palavra. Não há verdadeira educação fora dele. Na página 83 do livro Educação, Monte diz assim: todo verdadeiro trabalho educativo encontra o seu centro onde? No Mestre enviado de Deus. Não há educação fora de Cristo. Não há verdadeira educação fora de Cristo. Como diz aqui a continuação do texto, seríamos como procurar ser sábios, desviando-nos da sabedoria. Seria procurar o verdadeiro, ao mesmo tempo que rejeitamos a verdade. Seria procurar a iluminação fora da luz e existência sem a vida. Porque Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Cristo é a luz que ilumina todo mundo. O conhecimento da glória de Deus vê-se onde? Na face de Jesus Cristo. Será que tem como eu ser verdadeiramente educado se eu não me render aos pés do Mestre enviado de Deus? Será que eu vou adquirir verdadeira educação se eu não estiver conduzindo a minha vida aos pés de Cristo? Portanto, o apelo que fica aos pais é: precisamos pegar os nossos filhos e levá-los aos pés do Mestre enviado por Deus. Infelizmente, o mundo, com a sua maré, fez com que nós pegássemos os nossos filhos, depositássemos em uma educação que vai moldar eles segundo a educação do mundo. E assim, a presença do Salvador é retirada da vida dos nossos filhos. Porque eles aprendem as coisas que o mundo aprende, praticam as coisas que o mundo pratica, comem aquilo que o mundo come. Então, se amoldando segundo o mundo, mas o Senhor Jesus, Ele está pedindo para mim e para você: não vos conformeis com este mundo. Sai dela, povo meu. Retirai as vossas famílias daí. Saia desse sistema. Coloque-se aos meus pés. É um texto que diz que verdadeira educação só se aprende aos pés de Cristo. E eu preciso considerar isso. Deve ser, portanto, o objetivo da verdadeira educação fazer com que nós possamos contemplar o modelo ideal que está revelado para nós nas Escrituras, que é a vida de Cristo Jesus. O livro Educação, na página 30, faz-nos uma revelação de que, no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção é uma só. Não há diferença. É por isso que quando o irmão Edson leu aqui que se não compreendermos a verdadeira ciência da educação, jamais poderemos ter entrado no reino de Deus. É porque se não compreendermos o que significa redenção e não nos entregarmos a Cristo para sermos moldados e aperfeiçoados segundo o caráter dele,
nós não nos adequaremos ao lugar que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos ser verdadeiramente educados. E essa educação vem por meio de um contato, uma intimidade, um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Eu preciso colocar a mim e a minha família aos pés do Salvador. Eu preciso entesourar a palavra de Deus no meu coração. Tem um texto do Desejado de Todas as Nações que diz que quando a palavra de Deus entra na mente, ela tem poder para destruir a nossa natureza carnal. E esta palavra, que é considerada como também o pão da vida, assim como quando eu digiro o pão, mastigo e assimilo, os componentes daquele alimento passam a entrar na minha corrente sanguínea, é distribuído no meu corpo e passa a constituir parte de mim. Assim também a palavra de Deus, quando assimilada, quando introduzida na alma, ela vai fazer parte do caráter. E aí a pergunta é: quanto tempo temos nós passado recebendo essa educação? Quanto tempo temos feito da voz de Deus e da sua palavra aquilo que de mais deleitoso há na nossa vida? Quanto tempo temos gastado em coisas que são passageiras e que desvia de Deus a nossa atenção? Precisamos tomar essa palavra. O relacionamento com Deus se dá por meio de oração e de estudar a sua palavra, de assimilar os princípios dessa palavra no nosso coração, e assim seremos verdadeiramente educados. Precisamos considerar, portanto, que a verdadeira educação centraliza-se em Cristo e em sua palavra. Já concluindo a nossa abordagem a respeito do que é a verdadeira educação, visto que a primeira lição da verdadeira educação é compreender e conhecer a vontade de Deus, e que o propósito da verdadeira educação qual é? Restaurar em nós a imagem de Deus. Como podemos nós restaurar a imagem de Deus se o pecado nos separou de Deus e nós não podemos contemplá-lo? Se eu pedisse para cada um de vocês desenhar, com exceção do irmão Alfredo, se eu pedisse para cada um de vocês desenhar e fazer uma imagem da casa onde eu e a minha família hoje moramos, lá em Brusque, será que vocês conseguiriam reproduzir com perfeição? Ali onde está cada janela, onde é a porta, onde é a cozinha, a sala, será que vocês conseguiriam fazer? Talvez o irmão Alfredo se aproximaria um pouco mais. Mas ainda assim, provavelmente não sairia como é, porque ele foi lá apenas uma vez. Se o objetivo da verdadeira educação é reproduzir em nós a imagem de Deus, o que eu preciso? Eu preciso ver a Ele, saber quem Ele é. E é por isso que eu preciso contemplar a Cristo. Porque, como dizem em 2 Coríntios 4:6, o conhecimento da glória de Deus vê-se onde? Na face de Cristo Jesus. É na face de Cristo que eu contemplo a glória de Deus. A irmã White tem um texto dizendo que Deus tem uma fotografia. Se eu pudesse tirar uma fotografia da casa onde eu moro e colocar aqui no telão, eu creio que vocês conseguiriam fazer a imagem com exatidão. Eu tenho uma foto, vocês não estão lá, mas vocês estão vendo a realidade. Ela está numa foto.
E Deus tem uma fotografia. Nós somos a imagem de Deus, mas nós não somos a fotografia. A fotografia, ela reproduz perfeitamente a realidade, em cada detalhe. E ela diz que essa fotografia é Cristo Jesus. Jesus é a fotografia do Pai. Olhando para essa foto, olhando para Cristo Jesus, o seu representante, permitindo que o seu Espírito possa moldar o meu caráter e formar em mim a imagem dele, e você transformado de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. E aí Cristo vai olhar para a sua igreja, para mim e para você, e vai poder contemplar o seu próprio caráter em nós. E então Ele voltará para nos levar. Portanto, meus queridos, a mensagem que, como introdução a este seminário, eu queria deixar aqui para vocês é que nós precisamos fazer esforços para tomar a palavra de Deus e contemplar a Cristo nessa palavra. Nós precisamos fazer esforços para entesourar esta palavra no nosso coração, para que possamos ser moldados à semelhança do nosso Criador. Não existe educação mais superior a essa. Não existe conhecimento maior do que conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Não existe educação superior do que alcançar a completa estatura, a perfeição de Cristo Jesus. E esse alto ideal Deus quer realizar na minha e na sua vida. Nesse momento, antes de podermos fazer uma oração, eu queria pedir para colocar aquele vídeo sobre a música. Essa é uma música da família do Ministério Familiarizando. A música que fala sobre a verdadeira educação. Talvez algum de vocês já conhece. Eu queria convidar vocês a cantar. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que o Senhor possa fazer com que vocês sejam alunos na escola dele. Que a vida de Cristo possa ser reproduzida na vida de vocês. É o meu desejo nessa noite. Vamos nos colocar de pé? Como
ensino de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida. Ao me sentar, levantar e andar, no meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, obra da redenção, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, obra da redenção. Amém. A verdadeira educação instituída por Deus, ela se centraliza na família. Pais relacionando-se com filhos, filhos com os pais. Nós fazemos parte da família de Deus. Ele é o nosso Pai. Por isso que a música diz, familiarizando-nos com Deus e com sua palavra. É aí que nós aprendemos a verdadeira educação. Que o Senhor abençoe a cada família aqui, a se colocar aos pés de Cristo, para conduzir os seus filhos até as nações celestiais. E naquele último dia poder dizer, Senhor, eis aqui os filhos que tu me deste.